Você veria um vídeo muito longo que deu quase 2 horas de gravação bruta sobre o anime Elfen Lied que eu fiz completamente obcecado. Vai ter spoiler, vai ter muito spoiler mesmo, vai ter muito spoiler, vai ter spoiler de todos os episódios, vai ter spoiler. Teve um dia que eu vi um post no site Faces que me deixou perturbado, porque ele dizia que Elfen Lied não é tão bom assim, é um anime bosta, você só era uma criança Ed. Então eu fiz esse vídeo inteiro enorme pra dizer o contrário. Bora. Mesmo que você não goste de Elfen Lied e ainda não goste depois desse vídeo gigante e ache que eu tô chapando e fazendo uma análise detalhada demais, tá tudo bem. Esse vídeo é a minha experiência com esse anime e revendo ele, está tudo bem não gostar do anime. Está tudo bem lançar críticas nos comentários. Elfen Lied, ou Elfen Lied, ou A Canção Élfica, é um anime de 2004 dirigido por Mamoru Kanbe, inspirado em um mangá de mesmo nome. O que eu me lembrava afetivamente antes de rever o anime é que ele tinha muito gore, muito ecchi, e que a versão abobada da Lucy era abobada demais. Então eu revi ele inteiro, eu escrevi esse roteiro com explicações, pesquisas extra e resumos de todos os episódios. Eu só não vi o mangá porque é muito longo, mas em algum momento da minha vida eu já tinha tentado ler o mangá e não tinha dado certo. Começando com a abertura, teve um curso que eu comecei na minha vida e eu não terminei, que era artes visuais. E teve um dia que a professora pediu pra gente levar alguma música inspiradora, algum clipe. E eu levei a abertura de Elfen Lied, porque ela é muito boa. A música é linda, tem uma letra muito interessante em latim. Foi escrita em latim. E os visuais são inspirados no pintor Gustav Klimt, que é muito foda. Sobre a música, é baseada em várias passagens bíblicas de textos em latim. Ela faz uma análise sobre quais características são desejáveis para que uma pessoa seja pura, como santa, serena e casta. Ela também fala sobre julgamento e resistir à tentação. Eu acredito que a música se refere à própria Lucy como o lírio da pureza, e tendo em vista de que ela e Kouta se conheceram crianças e foram ligados pela música da caixa de música, faria sentido, porque crianças são vistas como puras e serenas e castas. Sobre o nome do anime, eu sempre quis saber porque ele se chamava assim, e eu descobri em algum momento, mas eu apaguei completamente da minha memória. Então, segundo a internet, é por causa dessa canção dos elfos mesmo, que é uma música folclórica da Alemanha. Ele tem um total de 3 episódios, com cada um cerca de 25 minutos. Só tem uma temporada mesmo. Mas enfim, vamos ao primeiro episódio então. Uma chance de encontro, ou encontro. O anime já começa muito forte e muito bom, assim, pra pegar quem veio pelo gore, que é com um braço decepado, uma cabeça arrancada. Vemos uma figura que tá presa em um casulo de contenção, se revelando, e ela parece ser uma garota pelada de capacete. Ela cantarola uma musiquinha que é a canção dos elfos, que vai aparecer várias vezes. Ela caminha calmamente no que parece ser uma estação militar científica. De alguma forma misteriosa, ela reflete projéteis e parece poder modificar pessoas e objetos ao seu redor usando uma força invisível. São longos minutos da Lucy pelada, o suficiente pra eu checar a porta do meu quarto pra ver se tava fechada mesmo. Eu acabei indo pesquisar a idade dela e ela tem entre 15 e 18 anos. O que é uma margem bem grande, mas no anime eles deixam claro que ela é menor de idade. Os cenários são muito lindos desde o começo, mesmo que os personagens sejam meio básicos e às vezes mal desenhados. É refrescante ver uma garota que parece ser indefesa, tipo, muito exposta, e mesmo assim botando terror em homens armados de uniforme. Isso já nos diz que essa garota ela é muito poderosa e sádica de alguma forma. Ela poupa apenas um homem que parece ser o encarregado desse lugar. E ela visivelmente escolhe não machucar ele e consegue fugir caindo no mar e se livrando do seu capacete, que é a salva de tomar uma bala de anti-helicóptero, cara. E a gente vai para os outros protagonistas, que são a Yuka e o Kouta. Eles se encontram depois de muito tempo. E mesmo que eles sejam primos, rola um clima de romance meio esquisito, com pétala de sakura voando e coisa arada. O Kouta é um personagem bem no mundo da lua nesse começo do anime, e é até um pouco irritante o quanto ele ignora a Yuka e se esforça muito para obter a atenção dele. Eles acabam indo pra praia, que é um cenário muito importante no anime, onde acontecem várias coisas. O Kouta gosta muito da praia e ele menciona a Kanai, como ela gostava de coletar conchas e tal. Isso deixa a Yuka visivelmente desconcertada. 12 minutos e meio, foi o tanto que eles demoraram de minutos para botar uma roupa na menina.
Cada like que vocês deixarem nesse vídeo é uma roupa botada na Lucy pra ela não passar mais frio. E vamos manter a nossa menina segura. Então deixa um like aí, a menos que você esteja querendo ver mulher pelada, que é meio esquisito. Eu tinha mencionado a idade dela, enquanto isso a Yuka e o Kota, eles têm tipo 18 a 20 anos, já que eles começam o anime indo pra universidade. O Kota, na verdade, veio pra essa cidade pra poder ir pra universidade e eles vão juntos. Então eles notam essa garota perdida na praia com chifres e o Kota fica todo biruta e eles acabam vestindo ela e tentando ajudar de alguma forma. Assim que eles chegam na casa nova, onde o Kota vai ficar, que pertence à família da Yuka, eles notam o relógio quebrado que tem ali na sala juntos. Essa casa tem uma arquitetura bem antiga, ela é na verdade um restaurante japonês clássico que eles transformaram em meio que numa casa. Eles dão um nome pra essa garota de Niu, mesmo a gente já sabendo que ela se chama Lucy. Ela é muito boba, não tem conceitos básicos de como se vestir ou ir no banheiro, e parece muito diferente da assassina fria e sádica que a gente viu saindo daquela prisão. Faz até um pouco de sentido ela não saber usar o banheiro, já que provavelmente ela vivia com uma sonda, e talvez até se alimentasse por sondas também, ou soro, não sei. Provavelmente não dava pra comer com aquele capacete. Isso tudo faz ela ter uma imagem bem infantil de uma pessoa que não sabe se comunicar e fica fazendo esse barulho de... que é um pouco irritante às vezes. Ela cai diretamente no estereótipo de nasci ontem e já sou gostosa. Essa é uma teoria que ficou popular na internet recentemente, mas ela não é tão nova assim. Ela se aplica a filmes como Quinto Elemento, Ex Machina, Jorge o Rei da Floresta, onde a pessoa não precisa teoricamente ter nascido ontem, mas só ser tipo reintegrada a uma sociedade que ela não sabe como funciona, que tá sendo apresentada pra ela pela primeira vez. Então ela age de forma muito ingênua e boba, e isso é usado como escada pra algumas situações sexualizadas. Enfim, pro Kota, ela representa um link quase que imediato com a irmãzinha dele que foi mencionada antes, a Kamei. Voltando a acompanhar aquela base da onde a Niu fugiu, eles dizem que a prioridade é neutralizar ela o quanto antes. A gente conhece outro personagem, o Bando. Ele é apresentado pra gente como um assassino maluco desrespeitador de mulheres. A gente volta pro Kota, que tá muito avoado e distraído. Ele parece ter um grande interesse em cuidar dessa garota para preencher o grande vazio da falta da sua irmã. A Yuka parece ser mais responsável e madura, muito mais inteligente também. Eu me lembro que antes eu não gostava dela quando eu assisti pela primeira vez, que ela é meio que uma rival da Lucy, e eu gostava muito da Lucy. A protagonista, a Niu, ou Lucy, ela tem uma personalidade dividida quando cai no mar, depois de causar aquele assassinato em massa e fugir. E ela tem esses poderes e os chifres, por enquanto é isso que a gente sabe. Ela é muito complexa. O Kota parece achar que a irmã dele morreu por causa de uma doença. E ele carrega a conchinha que ela deu pra ele de presente como se fosse um tesouro. A Niu acaba quebrando essa concha, achando que isso deixaria o garoto menos triste, mas tem um efeito logicamente contrário. Ele grita com ela e fica super desregulado. Isso deixa a Niu muito assustada e ela foge. Mas dá pra entender porque não ficaria triste em ter a única lembrança da sua irmã quebrada na sua frente. Daí a gente tem uma cena realmente boa pra fechar esse episódio. O esquadrão especial é mandado pra finalizar a Lucy, e eles falam sobre como ela é perigosa, confirmam a idade dela sendo de menor, e que ela matou várias pessoas em menos de 1 minuto. Enquanto isso, a gente tem uma cena dela chorando, completamente desamparada e quebrada na praia, sozinha. Foda. A trilha sonora é tão boa que até essa musiquinha boba do final é boa pra caralho. Episódio 2, Aniquilação. No mesmo momento em que o helicóptero do episódio anterior tá indo em busca da Lucy, tem uma garota abrigada em um barracão na praia com um cachorrinho. Simplesmente o arco mais triste desse anime. Assim que eu vi essa garota aparecendo, eu já gelei, porque eu sabia o que vinha por aí. Os policiais batem a porta do Kota e mostram a foto da garota pra ele, a Niu. Claro que ele manda um javai nos homens e rapidamente sai pra encontrar a Niu na praia. O que faz sentido, já que eles previamente tinham encontrado ela lá. Os dois são interceptados pelo Sargento Ban, aquele maluco do outro episódio. O Kota é deixado pra trás apagado, enquanto a Yuka logo chega pra juntar o corpinho dele, e ela acaba deixando o guarda-chuva pra trás. A Niu, ela vai sendo encurralada pelo Bando e o colega de trabalho dele, até que ela leva uma coronhada forte na cabeça e acaba fragmentando de volta para Lucy. Finalmente a gente pode ver uma manifestação física do poder dela, uma estrutura que se parece com um longo braço invisível para os outros personagens, mas que a gente pode ver. Eles são chamados de vetores. A Lucy acaba não matando o Bando devido a um gatilho emocional que ela tem, por ainda estar segurando a conchinha com uma mão. Ela veio até a praia só para catar uma conchinha para substituir aquela. Esse negócio dela poupar o Bando por causa de algum gatilho ou dissociar
negociação vai acontecer mais vezes, mas ela deixa o sargento bem incapacitado. A menina com o cachorrinho que eu mencionei vem salvar ele. O Kota acaba indo parar no hospital e a polícia faz um gaslight fudido com ele que omite vários detalhes que ele sabe também. Logicamente, nenhum acredita no outro. A Niu entrega a concha pra ele assim que o Kota chega em casa, deixando claro que ela vai tomar o lugar da irmã dele. A Yuka, que tava voltando pra casa de táxi, tem umas memórias meio sus sobre o Kota, de quando ele tava partindo da cidade, antes da desgraça acontecer. Ela era bem dependente dele e buscava muito pela sua aprovação. Então ela decide voltar pra casa dele na desculpa de que seria pra entregar uma chave, que acabou ficando com ela. Daí tem uma cena da pior categoria de cringice descarada da Niu toda torta e o Kota trocando a roupa dela. Pelo amor de Deus, mano, eu senti dor física. E foi nesse momento que eu pensei, talvez o anime seja ruim mesmo, talvez eu esteja errado. Lógico que a Yuka chega bem nessa hora e vai ocorrer mais momentos como esse, mas eles vão gradualmente ficando menores, conforme o anime vai focando no plot e não em kkk mulher pelada. Então a gente volta pra base e temos a introdução de outra Dicronius, que é a espécie da Lucy. Essa é a número 7. Eu gostava muito dela antes e continuei gostando. Ela é minha Dicronius favorita. Nana, que é número 7 em japonês, é o tipo de pessoa que é inescrupulosa, de um jeito bom. O tipo de pessoa que sempre tenta botar quem ela ama acima dela, de uma maneira que desafia todas as outras regras. Não importa o quanto essa garota seja quebrada e repetidas vezes, ela continua sendo leal. Episódio 3, Sentimentos Profundos. Depois daquela pataquada que a Yuka viu pegando os caras do episódio anterior, seria bem difícil explicar pra ela qualquer coisa que justificasse aquilo e ela fica bem chateada. Ela tenta se confessar pro Kota, mas acaba completamente desregulada e não consegue formular nada pra dizer. E esse também não era o melhor momento possível. O Kota também teve um dia cheio de maluquice e não entende merda nenhuma do que ela tá falando. A Yuka se descontrola e mete o pé depois de meter uma lapada seca no rosto dele. Voltando pra Nana, ela foi testada desde que nasceu. Ela meio que começou a acreditar que o diretor, o cara que a Lucy não matou, é o pai dela. E esse fato foi usado por esse lugar como uma ferramenta de manipulação. Nesse momento, eles explicam mais sobre as Dicronius. Cada uma pode sentir a outra que estiver por perto. Quando eu tava escrevendo isso, eu percebi que Dicronius tem uma lógica na palavra. Di é 2. Então eu fui pesquisar o que significava e descobri que é o nome de um dinossauro. Dicronius significa dupla germinação, referindo-se ao tipo de dentição desses dinossauros. Mas enfim, os donos desse lugar têm várias Dicronius capturadas que são usadas para fazer experimentos e entender como elas funcionam melhor. Também descobrimos que, ao contrário da maioria das Dicronius, a Nana nunca atacou ninguém e é muito obediente. O diretor, que se chama Kurama, pede para que neutralize a Lucy, mas como ela é contra mandar os outros de Americanas, ela concorda em apenas capturar ela. Trato fechado. O Kota parece estar doente devido à chuva do primeiro episódio e é a jumenta da Niu que tem que cuidar dele. A gente volta pro mundo paralelo cheio de esti e baboseira e acaba estragando um pouco o anime. A Yuka tá muito chateada com o Kota, mas mesmo assim ela parece querer ajudar ele a cuidar da Niu. Ela realmente é a mais responsável e madura desse rolê, inserindo a ideia de que ela é a mãe e o Kota é o pai. O Kota revela pra Yuka que o motivo dele não ter voltado pra cidade anos atrás é que aconteceram várias coisas horríveis na vida dele e isso afeta muito ela. Que ela percebe que as memórias do passado do Kota estão completamente distorcidas na cabeça dele. Ele acha que a irmã morreu por causa de uma doença e o pai morreu num acidente de carro. Mas o que aconteceu de verdade só vai ser revelado lá nos episódios finais. A gente volta pro cacete do bando e ele tá num estado bem bosta. O chefe explica pra ele que eles precisam castrar ele por algum motivo. Essa cena é muito boa. Mais informações sobre as Dicronius, que elas são, na verdade, mutantes. As mãozinhas atrás delas, que cortam as coisas, elas usam meio que vibração, por isso os cortes são super precisos. Eles também explicam que todas as Dicronius são crianças porque essa espécie morre jovem ou em sua primeira geração. E eles dizem que a Lucy tá muito próxima do seu amadurecimento, então eles têm muitas expectativas em cima dela. Talvez preencher algumas lacunas científicas que eles estejam aguardando anos para acontecer. As Dicronius evoluíram para um tipo de reprodução diferenciada, para suprir esse problema da reprodução. Os vetores também são meios de espalhar uma infecção genética. Quanto mais Dicronius entrarem em contato com humanos, mais Dicronius vão haver no futuro, e isso levará à extinção humana, já que elas são sempre violentas contra humanos.
Eu não tinha entendido bosta nenhuma disso aqui, nem quando eu vi quando era criança, nem agora, então eu fui procurar umas respostas pra tentar entender melhor e poder explicar pra vocês. Aparentemente, as pessoas que entram em contato com os vetores passam a reproduzir apenas dicrônios e não humanos. É como se todos os seus negócios de reprodução fossem alterados. Os caras da empresa, eles querem castrar o bando a fim de ele não reproduzir mais dicrônios, já que ele entrou em contato com os vetores da luz e sobreviveu. Imagino que eles não usem muito essa medida, já que a maioria das pessoas que entram em contato com os vetores vai de vala. A Yuka se prova a mulher mais sensata do mundo e veste a Niu várias vezes com várias camadas de roupa e ela fica parecendo uma protagonista de série do Disney Channel. Ela tá com muito ciúme, então decide se mudar ali pro restaurante também pra marcar território. Quer dizer, cuidar deles. A Sete é simplesmente muito fofa mostrando o vestido dela, que anja, que perfeita. Ela tá tão feliz em poder deixar as instalações e servir ao pai dela que nada pode estragar isso. O chefe, mesmo sendo uma pessoa muito fria, ele demonstra ter algum afeto por ela, sim. E agora a gente cai num loop, de novo, que é quando a Yuka vê o Kota sendo inapropriado com a Niu e eles acabam brigando, ela não sabe se expressar, mete um tapa nele e vai embora. Nesse mesmo momento, a garota do cachorro na praia vai entregar o guarda-chuva que os cabeça de melão deixaram quando foram lá se foder. O Kota assusta ela fazendo várias perguntas e logo a Yuka volta pra casa e eles conseguem alinhar todas as informações sobre o que aconteceu, sobre a Niu e sobre os policiais lá. Enquanto isso, a Niu encontra a caixinha de música com a canção dos elfos, que foi algo que a Yuka ia mostrar pro Kota pra ver se as memórias dele voltavam. Ela escorrega no chão molhado e volta a ser a Lucy por um momento. A Lucy mete o pé pra evitar confusão, porque ela pensa por um momento em acabar com o Kota, mas tem uma memória dele. Enquanto isso, o Kota e a Yuka estão num clima muito bizarro. Ele não consegue entender as demonstrações de sentimento dela e ela fica frustrada porque o Kota não se lembra de tudo direito e tá com ciúmes. O Kota pede o contato da Mayo pra ele poder falar com ela mais tarde sobre as coisas que aconteceram, só que ela diz que não tem casa. A Lucy e a Nana se encontram pela primeira vez e o episódio termina nesse gigantesco cliffhanger. Até aqui, no final do terceiro episódio, eu já estava discordando completamente daquele post e estava achando o anime muito bom. Tirando esse zeti fudido, quer dizer, ele fala muito sobre o mito de quando as garotas amadurecem e chegam a ganhar poderes perigosos. É uma alegoria comumente usada em filmes de bruxa ou de exorcista. Tem algo também sobre poltergeists estarem associados a quando essas meninas chegam à maturidade, elas precisam dispersar toda essa energia poderosa que é gerada pelos hormônios. E acaba gerando esses fenômenos, tipo mover coisas, filme da Carrie também. A Lucy tenta avisar que não quer machucar a Nana, ferir os mesmos da sua espécie, mas elas infelizmente têm objetivos conflitantes. A Lucy não quer voltar pro laboratório e a Nana só pode voltar depois que entregar ela. Essa luta também introduz um fator muito importante, a diversidade dos vetores. Os vetores da Nana são completamente diferentes dos da Lucy. Enquanto as meninas estão lá batalhando pela vida delas, a Yuka tenta se declarar pro Kota novamente, mas o cara é um tongo, meu Deus. Pra ser justo, ok, eu provavelmente também não entenderia, mas é bem frustrante de assistir os dois se debatendo dessa forma, igual dois peixes fora d'água. A número 7 toma uma coça da Lucy, fica toda fudida, toda desmembrada e chorando. O Urama, o diretor lá, ele aparece e acaba encurralando a Lucy e tal, só que o objetivo dele se torna salvar a Sete, então a Lucy escapa e poupa ele novamente. A gente tem um flashback da Yuka no velório do pai e da irmã do Kota, e a forma que eles representam essa cena é genial. A Yuka descobre que ele tá em estado de choque devido ao acidente, e ela tenta se entender com seus próprios sentimentos sobre a falta de memória do Kota e dá um espaço para ele poder processar tudo. Voltando a pensar na Mayo, ela tem 14 anos, puta que pariu. Ela encontra a Yuka novamente na cidade depois de pegar algumas sobras de comida pro cachorro dela, o Wanta. A Yuka nota que tem algo rolando com a Mayo e começa a investigar. Ela descobre que a Mayo não tem onde morar e sempre veste a mesma roupa e só come os restos que ela pega desses restaurantes dizendo que é pro cachorro dela. A Niu volta pro controle da Lucy e acaba encontrando a Yuka de novo. A Yuka percebe que ela é só uma criança boba que não sabe se defender e pensando que ela não deveria ter tantos ciúmes assim. A gente tem de novo um grande foco naquele relógio da casa do Kota que parece representar as memórias dele, estando parado.
A Mayu reencontra o Kota e quando eles vão pra casa eles encontram a Niu e a Yuka também e o cachorro também aparece do nada. Só que agora a visão da Mayu sobre a Lucy tá completamente alterada, já que ela viu as duas lutando. Ela fica muito assustada, mas tenta fazer um auto-gaslight pra ficar de boa. Ela toma banho depois de passar dias fedida, enquanto isso a Yuka conta pro Kota sobre a situação da Mayu. No embate entre o diretor, que é esse velho goiaba aí, e o Kurama, ele diz que eles precisam eliminar a Nana porque ela não tem mais serventia nenhuma. Pra mim, a única coisa que faz esse anime descer o nível mesmo pra sarjeta do esgoto é a quantidade de menores de idade fazendo coisa suspeita que ele tem. Tipo, essa menina ficando pelada todo o tempo. E o fragmento de personalidade dela, a Niu, ser completamente infantil e tonta pra caralho. Mas isso pode ser uma representação da dualidade do amadurecimento. Uma fase dela é mais adulta e mais fria, e a outra é uma criança tonta. Não existe nada além desses dois extremos, porque ela nunca teve a chance de amadurecer direito. Isso também ocorre com outras de Crônios, levando os fãs a teorizar que talvez seja um fenômeno da raça, devido ao seu amadurecimento ser muito acelerado. É como se fossem pessoas que sofrem com traumas em uma idade muito pequena. Elas são forçadas a amadurecer e se proteger contra novos traumas, impossibilitando que elas completem uma infância saudável e amadureçam direitinho. Mesmo que a Yuka não seja uma de Clônios, ela própria também está na sua jornada de amadurecimento, tendo que lidar com o retorno de uma paixão de infância, que nem se lembra dela e tem vários problemas. Além disso, eles são literalmente primos. E esse é um tipo de bait de esti que poderia facilmente ser removido do anime. Tipo assim, por que ela não pode ser só uma amiga de infância dele que mora na mesma cidade? A Mayu acaba metendo o pé da casa dos caras porque ela acha que pode estar atrapalhando, então a gente tem um flashback aterrorizante do padrasto dela. A Mayu tentou contar pra mãe dela que teve um surto e foi pra cima da garota, levantando mais uma vez o tema da jornada de amadurecimento. Um tipo de competição não saudável pode surgir entre mães e filhas, onde a mãe teme que a filha seja mais importante para o marido do que ela mesma. Isso causa uma rivalidade que vai ferindo os laços entre as duas e causando danos irreparáveis em muitos casos. Ainda mais numa situação em que já tá acontecendo uma coisa horrível ali com uma vítima tão jovem. A mãe, que deveria ser a pessoa que vai proteger ela, acaba se tornando a sua maior inimiga. A Mayu prefere se arriscar nas ruas completamente sozinha do que ficar na própria casa dela, e ela só tem 14 anos. Pra mim é difícil de entender como que uma obra que aborda temas tão pesados e importantes e cruéis também pode acabar tendo umas brechas de eti completamente bizarro. Parece que duas pessoas completamente diferentes escreveram a série juntas. Talvez seja justamente para tentar balancear o clima. Novamente, tudo acontece na praia, e tem um papel muito importante na história, onde as pessoas geralmente se encontram. Foi aqui que o Kota e a Yuka foram para encontrar a Lucy. Também é lá onde a Lucy encontra o bando pela primeira vez. Também é onde a Mayu encontra o guarda-chuva que vai levar ela ao Kota e a Yuka. E é lá que a Yuka e o Kota vão encontrar a Mayu novamente. E ela perdeu o cachorro de novo, mas ele encontra ela na praia também, tudo certo. Eu posso prometer pra vocês que nada vai acontecer com esse cachorro. Esse cachorro aqui, esse. Eles acabam dizendo que são a família da Mayu, para que ela não seja levada nem pela polícia, nem para o hospital. E isso deve pegar muito forte pra ela. Ela simplesmente não tem nada e os caras ajudam ela de bom grado no dia do aniversário dela. E vontade de chorar. A Mayu tá tão acostumada a ser um peso e ser tratada mal que ela fica desregulada quando tem gente sendo boa com ela. Parecem ter se passado alguns dias, a Mayu tá indo pra escola e tá tudo bem com ela. A gente tem um flashback da mãe dela dizendo que entregou ela pra Yuka e pro Kota criarem. E falando desses dois, eles têm que começar a ir pra faculdade e acabam decidindo levar a Niu junto, que é uma ideia muito bosta. E é o filho do diretor da empresa lá que vai dar aula pra eles. Provavelmente essa cidade é minúscula, tem uma rua, uma praia, uma faculdade e um mercado e só. Enfim, o professor, esse cara, chama o Kota e Yuka pra sala dele. E ele diz que a Niu é, na verdade, a Lucy, que é a sobrinha dele, a filha do seu irmão mais novo. E ele diz que a Yuka e o Kota estão cometendo um crime de sequestrar uma menor de idade, já que eles simplesmente levaram ela sem avisar ninguém. Ele diz que vai ficar com ela e tá tudo resolvido. O Kota entrega os pontos e acaba ficando por isso mesmo, a Yuka fica sem ação e eles deixam ela com esse cara completamente estranho. Kota parece estar super dissociado, ele leva a Yuka pra um lugar especial. Ele começa a chorar, ficando engatilhado de ter perdido a sua irmã de novo, e a Yuka não sabe muito bem como ajudar ele, então ela chora também. Eles ficam chorando e olhando para o local de encontros, o mar. O lugar especial é aquela escadaria lá que eles se encontram no começo. O nosso mano Kurosawa, cientista, ele dá uma explicação super meia-boca sobre como a glândula pineal aumentada é o centro do poder das Crônios.
Por algum motivo, ele deixa a Niu pelada. Que merda. E ele diz que vai dopar ela pra usá-la pra se reproduzir, a fim de dizimar a raça humana. Da merda, ele tá falando com a menor de idade, mano. Ele acabou de admitir que ela era menor de idade. Eu não tô tancando com outra com essa blusa do Batman, não. O cara tá completamente emo, meu Deus do céu. E do nada, a Maio levanta que... Vocês acham que esse cientista tava mesmo falando a verdade? É aí que os jumentos juntam um mais um. Esse capítulo tá uma agonia só. O cientista tá pronto pra... da Liu quando a outra personalidade dela, a Lucy, aparece. Isso seria uma situação, na verdade, normal de ter um split, porque a personalidade surge para cuidar de algo que a primeira não consegue. Isso explicaria o surgimento dos fragmentos da personalidade dela num estágio inicial. Mas agora que as duas já estão formadas, eu não sei muito bem como funciona. Mas eu não sei tanto assim sobre esse assunto. A explicação que a Lucy dá é que a outra tá dormindo por causa do sedativo. Ele serviu para dopar o cérebro, e a Niu é a dona do cérebro, enquanto a Lucy é a dona da glândula pineal, o centro de poder das diclônios, como ele mesmo explicou. E poderia estar funcionando como um segundo cérebro. Mas esses caras estão servindo uma ciência tão assim meia boca que é difícil de entender tudo. Eu acho que foi isso. O cientista então revela algo. Foi ele que liberou a Lucy, tendo causado uma falha no sistema de segurança. Ela chama o cara de primata e então o professor simplesmente tira a peruca, revelando que ele também é um diclônios. Eu não lembrava que ele era careca, eu fiquei meio chocado. Ele diz que é um tipo de híbrido, e por isso ele tem os chifres, mas não carrega o gene sozinho, que daria pra ele, né, os vetores. Provavelmente é por isso que ele precisa da Lucy, pra poder limpar o gene dele, né, pra passar pra frente mais refinado. A tal da eugenia Red Pill. E ela manda ele de Vasco, que é o mais certo a se fazer. Vamos pro próximo episódio. Episódio 6. Esse episódio começa com o nosso Casabando recebendo novos olhos e alguns prostéticos, tipo uma mão e tal. E antes dele ser castrado, ele simplesmente foge do hospital. Foda-se. O Kota tá completamente dissociado e sai pra buscar a Niu, dizendo que vai atrás do tal do professor, mas a Yuka não quer deixar ele ir. De manhã, uma colega do professor chega e encontra o corpo do doido lá, e ela confirma que realmente a Lucy não é sobrinha dele, caso alguém tenha acreditado nessa merda. O vírus de Crohn é extremamente contagioso, e conta que todos que pegaram esse vírus são exterminados. E não pode haver mais de Crohn porque elas são extremamente violentas, como provado na morte do professor. Esse arco todo do professor foi muito bom, desde o momento que ele é introduzido até essa mentira dele. Com o problema do professor resolvido, o Kota começa a ter memórias do acidente. De certa forma, ele também transiciona de uma personalidade para outra para poder lidar com o trauma. Uma personalidade é fria e dissociada, enquanto a outra é simples e bobona, querendo ajudar os outros. O Kurama então tem algumas memórias sobre a filha dele que ele tentou mandar de Vasco por ser uma de Crônios, só que a esposa dele tenta impedir e acaba indo de offline devido a complicações no parto. Assim como Kota substituiu a perda da irmã dele pela Lucy, o Kurama substituiu a sua filha pela Nana. O diretor conta pro Kurama que ele não deveria se esquecer de que as diclônios nascidas de carriers, ou seja, humanos, são predadores perigosos. Ele parece saber que, na verdade, o Kurama não teve coragem de matar a Sete. Novamente na praia, a Mayu encontra o Bando e ele a reconhece por ter salvo ele. Ela se mostra muito feliz por ele, então o Bando dá o telefone dele pra Mayu, pra caso ela precise de um hitman. A Yuka e o Kota têm um momento de bonding super estranho / romântico, onde ela pergunta se ele gosta dela. E eles se beijam. Eu comecei a achar estranho que ninguém menciona eles serem primos, então eu fui ver na wiki do Elfen Lied e parece que não existe um tabu tão grande assim entre primos se relacionarem no Japão. Mas eu não posso confirmar isso. O Bando decide que ele simplesmente odeia mulheres e bate na Mayu. Então ela usa o próprio cartão dele pedindo pra ele defender ela dele mesmo. E funciona, ele simplesmente vai embora. Está chovendo, a Yuka e o Kota encontram a Lucy na rua e ela dá um socão na Yuka usando o vetor. Ela se lembra do Kota novamente. E a Lucy diz que tem que partir. Ela começa a chorar, porque o Kota ainda não se lembra de nada. E ela revela então que 8 anos atrás, só que ela não tanca terminar de contar a história, volta para a forma de Niu de novo. As duas personalidades dela, a Lucy e a Niu, começam a ficar cada vez menos discrepantes e fazer um link entre as duas.
Afinal, essa memória de 8 anos atrás é uma coisa que elas têm em comum. A Nana acorda no submarino e ela também está com vários prostéticos e dinheiro. O pai dela, Kurama, diz pra ela viver sozinha e aprender a usar suas próteses, mas como ela poderia fazer isso sem nenhuma experiência com a sociedade ou comportamento humano? Ele diz que um dia ele se juntará a ela, mas que por enquanto ela tem que se virar sozinha. E na praia, de novo, o episódio acaba com a Nana encontrando o bando. Eu acho que esse foi um dos melhores episódios em matéria de plot e trouxe várias revelações. Episódio 7. A Nana tira com a cara do fudido do bando e toma um tiro. Ele revela bem expositivamente que é uma bala de titânio, então ela dá mais dano em Dicronius. Foda. A Maya se vê num dilema se deve contar tudo que ela sabe ou não. Sobre a situação lá de que ela viu as duas lutando e que ela sabe que a Neo não é o que ela parece ser e tal. A Nana tá muito triste dizendo que ela não quer brigar porra nenhuma, mas o bando insiste que ela é um monstro e fica provocando ela e revela que as Dicronius estão em extinção porque são mortas ao nascimento. A Nana junta mais umas informações que ela já tinha pelo pai dela e bate uma depressão foda. Basicamente, aquela empresa, eles estão pegando os bebês que eles querem e exterminando os outros. Nana e o bando finalmente começam a lutar e ela dispara uma prótese nele. A Nana percebe que eles têm mais em comum do que parece e uma inimiga em comum também. A Nana começa sua vida nas ruas, entendendo como a sociedade funciona nessa cidade minúscula. A Maio e a Nana se encontram. A Maio fica meio lelé das ideias e desmaia. A Neo tenta consertar o relógio e o Kouta tenta entender como ela escapou do professor. A Nana e a Maio viram amigas. Ana conta um pouco pra ela sobre como ela vivia naquele instituto lá. Maio é o oposto dela, uma criança negligenciada que teve que se virar sozinha, enquanto a Nana é meio que equivalente a uma filha super protegida e regrada, que também tem seus sentimentos deixados de lado por outros motivos. Também é interessante ver o contraste do design delas. A Maio tem 13 anos e a Nana tem 6 anos a mais que ela. Fisicamente, mas a idade delas é a mesma. Mesmo assim, dá pra ver que o design delas é bem diferente. Dá pra ver que uma tem um corpo de adulto mais desenvolvido, pra traçar um paralelo entre crianças que têm seus corpos desenvolvidos mais rapidamente e acabam sendo sexualizadas ainda em uma idade escolar. Além disso, é a primeira vez que a Nana tem contato com alguém da sua idade, e dá pra ver que elas conversam muito bem, mesmo a Nana não tendo muito contexto de nada, e nem muita etiqueta social. Elas formam uma amizade fofa entre duas crianças sofridas. A Nana não tem nada a não ser dinheiro e o amor do pai, de certa forma. As duas coisas que Maio gostaria muito de ter, e é completamente injusto para ambas. A Maio resolve levar a amiga dela para um lugar secreto. A Nana percebe que ela está sendo levada para perto da Neo, então ela faz um auto-gaslight para não ter que lidar com isso. Mas ela é seduzida com comida, uma necessidade básica que ela não tem faz algum tempo, então ela vai e volta para casa com a Maio. E tá rolando um fanservice absurdo, completamente sem sentido de novo. A Nana mete um murro na Lucy e assim acaba o episódio. Episódio 8, estamos chegando no final. O Kouta, em resposta a esse tapa, mete um outro tapa na cara da menina. A Maio fica completamente desregulada na frente de todo mundo e começa a chorar. A Nana também chora, porque não entende como as pessoas podem estar querendo defender a Lucy, sendo que ela é uma pessoa horrível e trouxe muito mal pra ela. Ela se mostra frustrada porque ninguém entende. A Nana foge, a Maio e o Wan estavam atrás dela, tentando acertar as coisas. Enquanto isso, lá na porra do instituto, eles levam a cabeça do professor, que é o filho do diretor, e quem levou isso foi a assistente dele, e ela é meio que para contar quem é a segunda testemunha da morte do professor. Daí eles oferecem um cargo para ela trabalhar na empresa, porque essa empresa parece muito foda, né? Porra. A Nana conta o rolê da Lucy e mostra o poder dos vetores para Maio, para ela entender como funcionam os poderes dessas pessoas com chifre. A Nana entra num dilema. Ela não quer lutar com a Neo, porque ela parece ser inocente, mas também esse seria o melhor momento para ela lutar, enquanto a Lucy não está no controle do corpo. O diretor revela para a assistente que ele quer continuar a pesquisa do filho dele, pois ele tem um objetivo muito similar. Na verdade, ele quer fazer um upgrade nos humanos cruzando eles com os Dicronius. Então ele dá uma comida de rabo no Kurama lá e pede para eles liberarem uma nova Dicronius. A Lucy acorda em casa meio debilitada e tenta dar uns supapos na menina Nana. Os jumentos do Kouta e da Yuka não percebem nada de diferente nela. Então ela tem uma febre muito alta, o que leva a uma memória de infância onde ela sofria com febres similares. Ela foge doente na memória e encontra um cachorrinho na floresta. Começa a se lembrar do Pauline. Meu Deus, eu já tô tendo um PTSD só de falar sobre essa cena. Esse negócio dela encontrar um cachorro e depois o cachorro vai pular e ela vai ver que ela não tem nenhum amigo, é uma cena super chocante. Eu não consigo
consigo não conectar com a mesma coisa que acontece em Shoujo Tsubaki. Inclusive, eu tenho um vídeo super antigo do canal sobre isso, se vocês quiserem ver. Enfim, a Lucy, na infância dela, encontra um cachorrinho e tenta ajudar ele, mantendo ele escondido das pessoas que fazem bullying com ela. Uma garota tenta ajudar ela e ser amiga dela. A Lucy continua cuidando do cachorrinho, só que toda a atmosfera da cena começa a ficar sombria e tem uma música desconfortável. Novamente, a gente tem uma metáfora de puberdade. A Lucy diz que sente que tem algo mudando dentro dela e vemos a imagem dos vetores querendo se libertar ou algo assim. A Lucy conta pra amiguinha nova dela que elas têm que dar comida pro cachorro. A garota deixa claro várias vezes que a Lucy pode confiar nela, mesmo assim a música ainda tá tensa. E chega na fatídica cena que é super longa, sem necessidade nenhuma. Mesmo que as imagens não sejam muito gráficas, o som é puta merda de arrebentar as ideias. A garota meio que dedura Lucy e os meninos que fazem bullying com ela pegam o cachorro e mandam ele de Vasco na frente da menina. Essa garota, que foi a culpada de tudo, pede desculpas pra Lucy, diz que não sabia que eles iam fazer isso. Só que anteriormente, ela mesma alerta a Lucy que poderia dar uma merda gigantesca se essas crianças encontrassem o cachorro. E ela ainda dá um sorrisinho suspeito, que faz com que a gente não tenha certeza se ela arquitetou tudo ou não. Talvez ela tivesse ciúmes de alguma forma. A Lucy tem seu primeiro descontrole e acaba mandando geral de Americanas. Essa é uma das cenas famosas do anime que é muito usada naqueles memes de então você acha que anime é pra criança? Olha só isso. A Lucy faz uma lápide pro cachorrinho e, de novo, de forma bem expositiva, ela fala sobre questões sociais do anime. Porque pessoas diferentes são constantemente tratadas mal. Essa metáfora pode ser aplicada a vários grupos vulneráveis na sociedade e é praticamente a mesma mensagem que o X-Men tenta passar. Pessoas diferentes não são ruins. Então ela vai dar uma volta e acaba encontrando o Kouta pela primeira vez. E assim acaba esse episódio. Como eu tava falando, a garota do Shoujo Tsubaki, ela é muito sozinha e ela finalmente encontra um cachorrinho pra ser amigo dela e tal. E esse bicho é torturado na frente dela por um garoto que tem ciúme dela e tudo mais. Só que no caso da Midori, ela não pode subjugar todos à volta dela como a Lucy pode. O caso da Lucy acontece a exata mesma coisa. Só que ela consegue sim se levantar e ter uma resposta igualmente violenta. Qual delas estava certa? Provavelmente nenhuma das duas. Episódio 9. A gente começa o episódio focando na caixa de música. E ela toca a música Lírio da Castidade, que é a música de abertura. A música trata sobre o lírio da pureza, uma pessoa santa, serena, amena e benigna. Tudo isso geralmente é associado com as características de uma mulher ideal, isso principalmente dentro da concepção cristã. Como a música é em latim, seria correto correlacionar essas duas coisas. O anime fala muito sobre não ceder aos seus impulsos e sobre reprodução, que é um modo como a gente mantém a nossa espécie funcionando, né? Acredito que tem uma forte correlação com a Virgem Maria, que é casta, santa e serena, e mesmo assim deu origem ao Messias, o Gênesis de uma nova era. Tudo isso me lembra muito o plano do professor de uma forma completamente distorcida, que agora é o plano do velho lá, que tem uma pegada mais eugenista. Eu estudei genética na faculdade de veterinária e geralmente quando se fala sobre genética é muito difícil evitar o tópico eugenia, porque querendo ou não a gente quer selecionar os genes melhores para nossa espécie ou a espécie que a gente está cuidando triunfar, né? Mas isso acaba fazendo uma seleção que não é a coisa mais gentil do mundo com os seres que não se enquadram nessa padronização. Voltando pro anime, o Kouta, logo criança, ele nota os chifres da Lucy, que é uma coisa que a gente não vê muitos personagens notando. E foi nesse momento que eu me liguei de uma coisa. Lucy é um nome bem ocidental comparado a Maio, Kouta e todos os outros. Lucy vem de Lúcia, que significa luz. É óbvio que existe uma santa chamada Santa Lúcia. O que eu não sabia é que a Santa Lúcia é a santa que perdeu os olhos, também chamada de Santa Luzia. Resumindo a história da Santa Lúcia, ela prometeu a castidade dela a Cristo e por isso carrega o título de casta e mártir, uma coisa que pode muito bem se relacionar com a Lucy do anime. E ela se recusa a se casar porque quer se manter casta e manter a promessa dela.
a Deus, né? Inclusive, ela fazia muitas doações aos pobres e tal. Ela era tão pura que quando ela foi pedir um favor pra Santa Ágata que curasse a sua mãe, ela descobre que ela mesma já tinha esse poder. E realmente a mãe dela é curada. Mas nesse momento os cristãos estavam sendo perseguidos e o Cornwall queria casar com ela por toda a lei, ficou muito puto e a denunciou. Então a igreja começa a infernizar a vida da Lúcia, ou Luzia, tentam até botar fogo nela, mas ela é protegida por alguma força divina. E então ela vai ter uma DR com esse cara aí que quer muito se casar com ela, e ela pergunta por que ele quer tanto se casar com ela. E ele diz que são os seus lindos olhos. Daí ela dá uma lacrada nele, arranca os próprios olhos e fala pra ele: tá, então prontos. Os olhos dela simplesmente se regeneram. No fim, a Santa Lúcia acaba assassinada e ela vira uma mártir. Voltando para os elfos mentirosos aqui, a Mini Lucy já tá pronta para dar cabo do Mini Cota quando ela percebe que ele gosta muito dos chifres dela. Mano, quem não ia gostar? Os chifres são mal bonitinhos, são uns negocinho pequenininho, bonitinho. Cota tenta ser amigo da Lucy, mas como ela tá traumatizada por ter sido traída agora há pouco, ela acredita que o Cota só tá tirando com a cara dela e vai embora. O Cota fala para ela encontrar ele no próximo dia, na esperança de que essa promessa provasse para ela que ele não tava mentindo. Então a gente tem uma cena super desnecessária da Lucy pelada e ela ainda é uma criança. Tá bom, a gente já tá acostumado. Tipo, o Cota demora, mas chega. Ele já enche a Lucy de esperança. Ele até dá uma touquinha pra ela poder esconder os chifres quando for andar por aí. Gente, a Lucy realmente não é boa da cabeça. Ela sai matando a galera torta direito pra passar a noite nas casas. Isso aí vira tipo um mini massacre regional. Começa a gerar boatos de que haveria um serial killer à solta. O Cota chega pra passar o último dia dele na cidade com uma amiga, o que deixa a Yuka bem chateado, mas não tem como ele saber, e eles decidem passar o último dia juntos no zoológico, onde o Cota diz que gosta muito dos animais mais estranhos, e a Lucy diz que não quer saber de animal nenhum, claramente um reflexo do seu trauma. Mas ela fica animada vendo as girafas e os outros bichos. Enquanto eles estão se divertindo no zoológico, a Lucy pensa sobre ter que matar de novo para poder encontrar um lugar para dormir. Isso leva ela a ter um estado de choque, ao perceber que ela normalizou isso internamente. Uma voz começa a falar com ela dentro da cabeça dela, e isso é o que vai se tornar a essência da Lucy no futuro, talvez. Tipo, a parte ruim dela. A parte mais lúcida da criança vai se tornar a Niu, que simplesmente é uma casca do que sobreviveu a esses inúmeros traumas. Daí a gente fica pensando se realmente há algum componente sobrenatural ou psíquico que deixa as Dicronius naturalmente más, ou se todas elas são frutos de trauma. Se a gente conseguisse isolar uma Dicronius e criar ela num ambiente saudável, ela se tornaria uma assassina implacável também. O Cota e a Lucy vão pra brincar num rio e acabam ficando pelados, esperando a roupa secar. E nesse momento a Lucy se declara pro Cota e eu consigo pensar em inúmeras formas de que essa cena poderia ter sido diferente com eles vestidos. A Lucy fica com ciúmes ao saber que o Cota vai pro festival com a Yuka e não com ela. Ela tem um embate novamente com a voz na sua cabeça e quase mata o Cota quando toma o controle do corpo. A Lucy conta que tá matando pessoas pra ele e pede pro Cota pra ela caso ela não consiga mais se controlar em algum ponto. Isso me parece bastante com o que eles chamam na série Dexter de passageiro sombrio. Uma coisa relacionada a ouvir essas vozes, que às vezes tomam uma forma mental ou uma personalidade. A Lucy pode ter desenvolvido isso devido aos seus traumas, que viveu tanto na escola como com os pais. A gente consegue saber que os pais dela eram ruins porque eles não aparecem direito na série, e ela não parece sentir falta deles, nem precisar deles. Não tem nenhuma memória afetuosa dos pais. Além disso, eles não fazem nada contra o bullying que ela sofreu. Não demonstram muito afeto nas cenas em que ela aparece com febre. Então provavelmente eram pais ruins. Pessoas com diversas neurodivergências podem ouvir essas vozes e acabar se descontrolando, nem sempre ao ponto de atentar contra a vida dos outros, mas é sabido que isso é bem possível. Essa falta de controle pode fazer com que a pessoa se sinta perigosa, um estorvo, e até mesmo que tenha esse desejo que a Lucy tem de ser parada de alguma forma. Enfim, a saúde mental é um bagulho muito importante, ela pode ir escalando de formas aterrorizantes. Então, se você se identificou de alguma forma, procura ajuda. Lucy e Cota se despedem em outro lugar icônico do anime, que é aquela escadaria, onde o Cota se encontra com a Yuka no primeiro episódio. Nessa parte, o Cota mente pra Lucy falando que a prima dele, na verdade, é um menino, um primo. A merda fica desenhada aí porque a Lucy planeja contar pro Cota que gosta dele durante o festival. Se você se lembrar, tem todo aquele rolê de que ela é mentalmente mais madura do que a idade que ela aparenta ter no anime. Como era de se esperar, dá tudo uma bosta gigantesca, porque a Lucy vai ao festival e percebe que o Cota mentiu.
Ela vê ele com a Yuka e entra em parafuso, tendo até alucinações dele falando merda e novamente os pensamentos intrusivos atacam. Quando você tá com a cabeça quente ou muito segulado, é muito fácil assumir várias coisas que não são verdade e que nunca foram ditas, principalmente se você já é uma pessoa que tem problema com ciúmes. Os pensamentos ruins vão virando uma bola de neve e você cada vez mais se convence de que tá sendo trocado, traído ou feito de idiota. E isso pode levar a muitas coisas ruins. A Lucy fica muito mal e vomita. Ela tá muito perdida com as suas alucinações e com seu próprio passageiro sombrio, que tenta tomar conta dela. Enquanto esse processo está ocorrendo, as pessoas do festival fazem comentários nojentos sobre a aparência dela. Então a Lucy meio que para de lutar contra esses pensamentos intrusivos e eles vencem, anulando toda a sua esperança na humanidade, representando a morte da sua criança interior ou do seu lírio da pureza. O festival se torna outro massacre. A Lucy volta desse devaneio da memória dela e decide sair de fininho da casa, mas novamente ela dá de cara com a Nana. Episódio 10. Elas entram em combate logo, porque são duas tontas, mas a Lucy tá meio fraquinha das ideias e dos poderes. Ela logo tem um gatilho ali e volta a ser a Niu. Com algumas memórias restituídas, chorando muito por reencontrar o amigo de infância dela que ela não via há anos. Enquanto isso, a Nana entende que essa não é mais a Lucy e baixa a guarda. Ela tem muito fair play. A gente volta para as cenas de Slice of Life e a Nana come alguma desgraçada, daí eles oferecem que ela passe a noite por lá. Mas ela se faz de difícil e fala: é nada, vocês foram mó cuzão comigo aquele dia lá. Daí a Niu oferece o resto do jantar dela pra Nana, provando que realmente não é a Lucy, que é uma pessoa generosa e gentil. A Nana percebe que não tá entre pessoas hostis e então se desculpa por ter atacado a Niu previamente. De volta às memórias da Lucy, ela desvive um montão de gente e mesmo assim acaba ferida. Então ela é levada para o instituto. A gente recebe um pouco mais de contexto que diz que algumas garotas, pelo menos 7, nasceram nessa ilha com esses chifres. Era pensado primeiramente que fosse uma doença. Essa memória é do Kurama, então vemos que foram feitos vários testes cruéis com essas garotas. Ele parecia chocado com isso no começo, mas foi normalizando. Existem várias carreiras que naturalmente pedem que você se desensibilize, como a carreira de policial, médico veterinário, bombeiro, etc. É como se fosse um mecanismo de defesa para sua mente ficar menos abalada com tudo que você vê por aí, te causando menos desgaste e menos falta de energia. Mas é preciso tomar cuidado, porque essas pessoas desensibilizadas perdem qualidades como empatia e compaixão, e elas podem acabar se tornando monstros em nome do progresso. Nessa memória do Kurama, ele ainda tenta confrontar o filho do diretor, o careca Kufurudo lá, dizendo que esses testes são cruéis demais, mas o professor rebate dizendo que essas múltiplas desvivências são um rito de passagem das Diclônios. Ele até cita que elas podem matar os pais sem hesitação. A gente então conhece a garota número 3 e ela escapa, fazendo um regaço. Mas ela se distrai quando vai agradecer o Kurama por ter demonstrado cuidado com ela mais cedo. Nesse momento, ela é levada de offline pelo careca chifrudo e a gente nunca mais vê essa garota. E provavelmente foi nesse momento em que ela fala com o Kurama, agradecendo ele, que ela o infectou, tocando nele com o vetor. E é por isso que depois a esposa dele vai dar luz ao Diclônios. O chefão desse rolê, o pai do careca chifrudo, diz que o número da população de Diclônios está aumentando. Lógico, já que as pessoas estão tendo contato com elas nesse lugar. Mas enfim, ele manda dizer à imprensa que tá ocorrendo uma doença congênita e por isso elas não sobrevivem. Mas na verdade elas estão sendo todas terminadas como se fossem uma espécie de praga. O Kurama e o careca chifrudo são os caras que começam a liquidar essas meninas. O argumento científico deles é que em 3 anos, quando o poder dos vetores florescer, elas com certeza vão dar cabo dos pais. E esses pais já vão ter criado laços com as crianças e não vão conseguir tomar a decisão difícil de acabar com elas. E enquanto o Kurama tá à frente desse projeto de exterminar as Diclônios e os bebês, a mulher dele tá esperando um bebê. Enfim, em algum ponto o nenê do Kurama nasce e a gente tem uma informação de que o útero da esposa dele foi danificado e por isso teve que ser extraído. O Kurama faz a cagada de falar pra mulher dele no primeiro instante em que ela acaba de ter passado por uma cirurgia altamente traumática depois de um parto, que ele precisa matar a recém-nascida. A esposa dele fica em choque e passa muito mal. Nos seus últimos suspiros, ela implora pro marido salvar a bebê, que é a única coisa que eles queriam. Daí ela vai de Americanos. Kurama vira chefe da pesquisa depois de descobrir como o vírus se transmitia. E o tal do careca safado, ele meio que se desliga do instituto e se dedicar aos estudos do vírus. Por isso que ele vira
vira professor. O Kurama, então, vira meio que um fantoche na mão do dono da empresa, o velho lá que é pai do professor, já que a filha dele tá viva e sob a proteção deles. Então a gente tem um sonho da Nana, onde ela literalmente tá crucificada, provando novamente que esse anime bebe muito da mitologia cristã, assim como o evangelho. Somos apresentados, então, pela primeira vez a número 35, que é muito perigosa. Um cara aleatório diz pra gente que ela é da terceira geração, os vetores dela são visíveis, e ela tem mais de 20. Uma de Crônios muito, muito forte. Episódio 11. Eles falam que a única pessoa que consegue lidar bem com essa 35 é uma pessoa que ela chama de mãe, similar ao caso da Nana. A mulher fala que ela tá dentro de um tanque de isolamento desde que nasceu. Elas estão há muito tempo ligadas, porque ela é a única voz que a garota escuta lá dentro, parecido com aquele rolê da criança escutar a voz da mãe dentro da barriga. A gente descobre então que essa 35 é a filha do Kurama, e ela tem uma bomba implantada dentro dela, para caso ela não obedeça, e até mesmo para manter o Kurama chantageado. O nome dela é Mariko. Ela tá numa condição muito bosta, subnutrida, vendada, pelada. É uma merda. E ela prova que ela não tá nem aí pros instintos de filha dela, e logo a Mariko mata a mulher que eles achavam que controlava ela pra caralho. Então ela dá cabo de geral. Quando ela vai terminar com a vida da secretária, ela é impedida e restringida. O Kota e a Yuka oficialmente aceitam a Nana na casa deles, mesmo ela não querendo contar nada sobre a relação dela com a Lucy. A Nana diz pra Mayu, por enquanto elas estão de boa. Mas no momento em que ela voltasse, a Lucy novamente fodeu. Elas esperam que isso não aconteça. Esse é o plano delas, esperar que vai dar tudo certo, confia. Kurama mete o pé da firma e aquela garota lá, a Shirakawa, a secretária do professor, agora ela vira chefe de tudo. Eles estão prestes a liberar 35 na área onde as lutas de Crônios foram vistas. Kurama encontra o bando e contrata ele pra matar a 35. Então ele vai pedir pra ele a filha biológica dele em troca de salvar a Nana, que é a filha de criação que ele escolheu. O Kota menciona a irmã dele novamente, e a Niu tem outro episódio de surto. Ela até corta o cabelo pra ficar mais parecida com a irmã do Kota e pede perdão pra ele, já que o maior arrependimento do Kota é que quando a irmã dele foi de arrasta, ele foi grosseiro com ela. A Lucy pede desculpas várias vezes pro Kota, tentando se desculpar pelo acidente que ela teria causado a toda a família dele, mas ainda não foi tudo completamente revelado. Já dá pra ter uma ideia. Kota aceita as desculpas sem entender direito, já que ele ainda tá com a memória suprimida. A Nana percebe a assinatura da 35 e começa a morrer de medo. Enquanto isso, a Shirakawa descobre a identidade do Kota e entrega ele pro instituto. A Nana vai na direção da 35 e o Kota e a Niu vão atrás para salvar ela. A Nana encontra um exército e a 35. E tem uma cena completamente nojenta, onde enquanto a Nana tá planejando como fazer um ataque eficiente, a Mariko simplesmente atravessa vários vetores nela, rasgando as suas roupas e soltando as suas próteses. É uma cena tão humilhante que me deixou triste. Episódio 12. A Nana continua sendo torturada pela 35, que é um estereótipo meio chato de anime, assim, da menina fofinha, só que é psicopata. O Kota e a Niu vêm resgatar ela, mas como a Niu é uma tonta, ela fica atrasando as coisas. A Nana fica completamente doida tentando impedir que o Kota seja morto, e ele parece completamente perdido e dissociado. Ele não tá vendo que tem um exército armado na frente dele? A Shirakawa e um outro cara do laboratório têm grandes divergências. Ela não quer que a operação continue, já que tem civis envolvidos, mas o cara, ele simplesmente dá as ordens que a 35 queria ouvir. Acaba com a Nana. Ela cai no mar, conseguindo bloquear os poderes da 35 de alguma forma. Enquanto isso, a Niu se aproxima. A Shirakawa restringe o Kota antes que ele chegue até ela, já que ela reconhece a Lucy. O Kota consegue escapar com a Lucy. O cara que estava desafiando as ordens da Shirakawa, ele novamente pede para que todos os soldados matem a Lucy e a testemunha. A Shirakawa tenta impedir, mas eles só ignoram ela, falando que foda-se. Enquanto isso, a Mayu e a Yuka estão tentando levar um papo agradável lá, e a Yuka admite que tem ciúmes da Nana e da Lucy, e não entende porque o Kota trata elas dessa maneira. A Mayu explica que na visão delas, eles estão numa configuração de família, onde o Kota trata a Mayu, a Nana e a Niu como filhas, e a Yuka é a mãe. O que faz sentido. A Yuka tem um papel de cuidadora desde o começo, cuidando do Kota e de todos os outros integrantes que vieram. O Kota tem um papel mais de acolhimento e cuidado. Também, às vezes, ele toma as iniciativas para salvar as garotas. É nesse momento que a Yuka entende, então, que ela estava enxergando esses ciúmes de cuidado e proteção como uma coisa que ela gostaria de receber do Kota também.
Só que por ela não ser tão frágil, ela não aparenta precisar de cuidado. De volta à briga, a Lucy para as balas antes que elas atinjam o Kota, sendo obrigada a engatilhar sua personagem fria e calculista, que é a que tem acesso aos poderes. Em segundos, a Shirakawa consegue entender algo que nenhum dos personagens do anime tinha conseguido até agora. A Nyu e a Lucy são fragmentos distintos de uma mesma pessoa, provavelmente programados dessa maneira para que ela possa lidar com o estresse e os traumas da vida dela. Mas antes que a Shirakawa consiga explicar isso, ela vai de base pelas mãos da Lucy na frente do Kota, que fica completamente engatilhado, já que foi isso exatamente que aconteceu no trauma dele. A Lucy lida com o exército enquanto o Kota tá completamente desregulado, tentando entender que porra tá acontecendo. Então o Kota consegue finalmente ligar a Lucy e a Nyu e a criança que ele conheceu há anos atrás. Então a gente vê a sua memória do festival, onde o Kota e a Yuka encontram a irmã dele, a Kanai, completamente traumatizada, já que presenciou aquela mata que a Lucy fez ao chegar no festival. Então tem um rolê que eu achei muito paia. O Kota e a Kanai brigam porque ela tava com ciúmes da Yuka, e esse bagulho de irmão ter ciúmes de irmão é um negócio meio nada a ver. Eles discutem no caminho de casa pra dentro do trem. E pra piorar, a Kanai fala que foi tudo culpa de uma garota com chifres. Só que a filha do cão tá ali bem atrás dela. O Kota reconhece a garota e a Kanai também, e eles têm reações completamente diferentes. A Lucy, sendo uma pessoa claramente neurodivergente, chama o Kota de mentiroso, porque antes ele mentiu, falando que o primo dele era um garoto. E a Lucy pôde ver com os olhos dela que ele tava com duas meninas. Antes que a Lucy possa atacar a Kanai ou o Kota, a Kanai empurra ela e a derruba. O Kota não entende porque que a irmã dele tá sendo ruim com a amiga, então ele dá um tapão na cara da menina. E é isso que leva ele a ser tão ressentido com isso no futuro, porque ele foi um irmão bem bosta nos últimos momentos da garota. Sendo que a Kanai só tava tentando proteger ela e o irmão. Então ela é cortada no meio, e as últimas palavras que o Kota disse pra ela eram que ele a odiava pra sempre se ela não se desculpasse. Como ela não conseguiu se desculpar, ficou uma situação meio bosta. O pai dele também vai de vala em menos de um minuto, tentando entender o que tá acontecendo, e acaba caindo nos vetores da Lucy. Kota tenta impedir a Lucy de matar a Yuka, tendo um ataque e batendo a cabeça dela diversas vezes no chão. Então nós voltamos pro presente, agora o Kota tem todas as suas memórias restituídas. E ele confronta a Lucy sobre ela ter matado a sua família. Mas não dá tempo de nada, já que o bando acaba de chegar. E eles combinam de se encontrar naquela escadaria de pedra. Outro tema que Elfen toca muito é sobre abandono. Muitas vezes na vida as pessoas se tornam diferentes ou tomam rumos diferentes, e a gente não tem o que fazer, apenas abandonar amigos e parentes. E o que acontece com eles? O quanto a sua falta pode mudar a vida de uma pessoa por conta de solidão e ressentimento. Que tipo de sentimentos isso vai desencadear nessa pessoa que foi abandonada? E como isso muda a visão dela da pessoa que foi embora? Agora a gente vai pro último episódio, mas antes eu quis fazer uma pequena análise da música de encerramento também. Ela fala sobre querer pertencer a alguém, querer que alguém seja tudo que você precisa. Toda a raiva e essas merdas aí que a Lucy faz é porque ela não tem isso em ninguém. Ela esconde as necessidades dela de ser desesperadamente protegida, acolhida e entendida com essa raiva e frieza que a leva a atacar pessoas. O episódio 13 se chama Sem Volta. Começamos com a Nana sendo resgatada pelo papai dela, e a Lucy tá quase finalizando o bando, mas ela se afasta novamente. Mano, esse cara podia ter morrido no primeiro episódio. A Yuka conta pra Mayu a história trágica do Kota, lançando todos os detalhes. A Yuka diz que se sente péssima por ter ciúmes da atenção que o Kota dá pras garotas. A 37, filha do Kurama, volta daquele choque que ela tava por não ter conseguido finalizar o trabalho, e continua sendo usada pela empresa. A Nana e o pai dela vão atrás da 36, e a Lucy também, pra acabar com toda essa história. Gente, falando a true da true, a 36, ela é a minha de crânios menos favorita, e ela consegue recuperar a força dela com os vetores e tal. Ela e a Lucy têm uma lutinha, onde a Lucy toma um pau até quebra o chifre dela. Isso deve ter doído pra cacete, já que o chifre é um osso, né, que faz parte do crânio. E então acontece que todos esperavam, Kurama e a 37 se encontram, pai e filha, né, ele até chama ela pelo nome. Ela, assim como todas as garotas desse anime, só quer ser amada e protegida por uma figura remotamente paterna. Só que como o Kurama chega com a Nana, ela percebe que já foi substituída, e todo o ciclo que aconteceu com a Lucy e com a Yuka se repete. Então o próprio Kurama sumariza pra gente que foi um grande karma dele ter destruído tantas filhas de outras pessoas, mantendo a própria filha viva. E agora ele teria que ser a pessoa que daria cabo dela também. Kurama para e abraça a Mariko, tentando se redimir por todos esses anos de ausência. É tudo que ela mais queria, um sonho se tornando realidade. Então eles vão
embora. E com um apertar de botão, a Mariko vai pelos ares levando o Kurama junto, que era aquela bomba que eu falei pra vocês lá no começo. Agora, a Nana também foi substituída por uma boa causa, para que ela fosse salva, né? E para que a 37 pudesse ser destruída. Mas do que vale para ela ser salva se ela nunca mais vai ter a pessoa com que ela mais se importava na vida? A Lucy salva a Nana, protegendo ela do pessoal que tava ali do instituto, dizendo que eles são um lixo. E a Nana, mesmo depois de ter sido trocada pelo pai, defende os humanos. Ela realmente amava o pai dela incondicionalmente. O dono da empresa lá, o diretor, pai do professor, tira a peruca fubanga dele e revela que, na verdade, ele também é um cara com chifres. Que faz sentido, só que, tipo assim, ele e o filho dele são os únicos dicrônios masculinos que a gente viu até agora. Por quê? Eu não entendi. A Lucy encontra o Kota na escadaria, como eles tinham combinado, e ela diz que foi feita para destruir a humanidade, que em 7 anos teriam mais dicrônios do que humanos. Ela diz que ele foi o sonho mais feliz que ela teve na sua vida, que era apenas um pesadelo infernal. Tudo que ela fez foi para ter uma chance de encontrar com ele de novo agora, de poder falar para ele o quanto ela se sente culpada por ter matado a sua família. E mesmo depois disso, em uma prova de lealdade, Kota diz que não pode deixar ela ir, mesmo não podendo perdoá-la, porque ele sabe que se ela estiver sozinha, ela vai ferir mais pessoas. E de certa forma, ele ama a garota que ele conheceu, aquela menina, e a Niu. Então eles se beijam lembrando dos bons momentos que tiveram. Depois disso, a Lucy vai de vala num tiroteio violento, enquanto a Nana volta para casa com Kota, a Yuka e a Mayu. Eles sentem falta da Lucy com o passar dos dias e pensam muito nela. A Nana pensa no quanto ela é grata de ter comida, uma vida boa e muitas coisas boas que ela ainda vai conhecer. Então alguém bate na porta e o Kota vai ver quem é. Vemos a silhueta de uma garota remotamente parecida com a Lucy. O relógio da casa volta a funcionar, mas a gente nunca sabe quem é que estava na porta. E assim acaba o anime. Vocês acham que era a Lucy na porta? Provavelmente não. A pessoa na porta tem uma silhueta semelhante à dela, mas na verdade, quando a Lucy morreu, ela tava de cabelo curto. O relógio voltando a funcionar marca que o Kota saiu daquele looping que ele tava vivendo, e se a Lucy voltasse para a vida dele, ele voltaria para aquele ciclo e não seguiria em frente, tendo que processar todo o trauma ainda. Não dá pra saber se a Lucy foi realmente morta ou capturada, e não dá pra saber quem era na porta. Eu vi comentários dizendo que o final do mangá é diferente e muito mais pesado. E eu tentei ler um resumo do final numa wiki, mas eu não entendi absolutamente nada, porque tem um monte de gente que eu não conheço. Então resolvi deixar isso pra lá. Mas se alguém puder resumir nos comentários o que é o final do mangá, seria muito legal. A minha conclusão desse ensaio gigantesco é que eu ainda gosto muito desse anime. Mesmo tendo essa maluquice de garota pelada se gemendo o tempo todo, e a cidade ser microscópica, onde geral se encontra na praia e na escadaria. Porque essa obra fala comigo em muitos níveis e eu me importo demais com os personagens. Sem falar que eu fico vidrado nesse tema pseudocientífico das dicrônias e tudo mais. E eu devo dizer que eu achei o final meio bunda mesmo assim. A gente não sabe o que rolou com o bando. Tem esse mislead da Lucy poder estar na porta, mas a gente tem quase certeza que não é ela. Mas eu gostei do fim que a Nana teve, tendo uma visão bem otimista que me deixou feliz. Ela e a Mayu estarem protegidas e seguras, pra mim era a coisa mais importante nesse momento. No vídeo sobre Euforia, eu falo que Euforia tem uma base muito legal e uma história que seria massa se ele não tivesse tão coberto de merda que faz com que eu não consiga aproveitar as coisas boas. E no caso de Elfenlied, ele também tem muita merda, como pedobait, sexualização e outras problemáticas. Só que ele é uma obra tão expansiva que me leva a tantos lugares diferentes que eu acho, pô, vale a pena sim. Talvez não seja uma boa comparação, já que o tanto de merda de Euforia e o tanto de merda de Elfenlied são diferentes. Mas, se tem gente que acha que Euforia vale a pena, eu acho que eu posso achar que Elfenlied também vale a pena. Enfim, eu gostei muito de revisitar esse anime. E eu entendo porque o cowboyzinho bunnyzinho do passado se sentiu tão conectado com essa obra. Porque na minha cabeça de agora eu ainda me sinto conectado com ela, mesmo conseguindo ver os seus problemas claramente. Antes eu achava que era um eti violento, que me deixava me sentindo muito edgy, mas hoje em dia eu vejo como uma experiência fodida de como é torturante se sentir sozinho e abandonado e ter que se rasgar em várias faces diferentes para conseguir se adaptar aos desafios da vida.
Mas também pode ser que eu esteja analisando demais tudo isso e seja só um animezinho bobo sobre uma garota que mata gente. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei. Se vocês viram até o final, muito obrigado, porque esse vídeo com certeza vai ficar gigantesco. E eu também espero que vocês tenham um dia bom e que se vocês se identificaram com a obra, assim como eu sinto muito, mano. E também espero que vocês tenham força pra seguir em frente sempre. Se vocês quiserem vídeo de outros animes que seja do meu interesse, posso estar fazendo. Se não for do meu interesse, eu, infelizmente não vou conseguir assistir. Além disso, parabéns, Yellow, muitos anos de vida, parabéns aí, muitos presentes, muita saúde. Se vocês acompanham a aba comunidade aí, vocês vão saber que eu tô meio fudido, porque a minha mesa digital simplesmente foi de base. Então, se puderem engajar o canal aí, ou também existe a possibilidade de entrar no Clube dos Cowboys. Outro recado é que o Rio Grande do Sul ainda precisa de doações. Se vocês quiserem gastar o seu dinheiro de uma forma melhor do que comigo. Se você não puder fazer nada, pelo menos comenta, deixa um comentário legal aí, começa uma discussão, começa uma treta aí nos comentários pra engajar, que já vai ajudar muito. Beleza, obrigado. Tchau.